Mano, o Corinthians venceu na Libertadores e o pessoal tá falando tudo sobre isso, vamos dar uma olhada. O dinizismo começa bem na Libertadores e o Timão tem 100% de aproveitamento em 2 jogos. Vamos contar aqui um pouquinho sobre a história desse jogo, mas eu sou o Brown e você me segue, tem futebol todos os dias aqui no nosso perfil. Segue mesmo, cara, que tem muita Copa do Mundo esse ano. O Corinthians foi encarar a equipe do Santa Fé, que foi o calcanhar de Aquiles na Copa Sul-Americana no ano passado. E foi pelo alto, na jogada aérea, que o dinizismo conseguiu a sua vitória nesse jogo de hoje. Apesar de ser o time da toqueira, recursos foram apresentados no cruzamento de Garro, no segundo pau, escorada de Gustavo Henrique e desvio de Ranielli, cobrado pela torcida do Timão, respondeu. E pra finalizar, mais uma bela bola de Rodrigo Garro, um gol meio que de voleio ali, cara, muito bonito, belo gol, faltando 11 pra acabar, do zagueirão Gustavo Henrique. Placar final o mesmo que tivemos, né, no jogo, na primeira rodada fora de casa. 2-0 para a equipe do Corinthians. E primeira colocação isolada no grupo E, à frente de Penharol, Santa Fé e Platense. Em vez do Diniz recuar o time contra o Palmeiras, ele não fez substituições defensivas, né? Colocou o Linger meio campo, colocou o Carrijo, então realmente aí ele não recuou o time, ele continuou com as ideias dele, né? Fernando Diniz chegou no Corinthians com 100% de aproveitamento na Libertadores. 2 jogos, 2 vitórias. Um fora de casa contra o Platense e agora dentro de casa contra o Medellín. Fernando Diniz chegou no Corinthians e conseguiu um empate heróico contra o Palmeiras com 2 jogadores a menos. O que eu fico puto é que a mídia cai de pau no Diniz em momentos ruins da carreira dele. Mas em momentos positivos não dá o destaque que o cara merece muitas vezes. Fernando Diniz, a carreira dele oscila muito. Mas, na boa, o começo dele no Corinthians é muito positivo. Fernando Diniz está começando a dar uma cara para esse Corinthians. O Diniz é um líder nato e não faz acepções de pessoa. Ele grita com quem tiver que gritar. Eu vi muitas vezes, mas com o Marcelo não fazia isso, com o Felipe não fazia isso. Uma vez ele deu uma dor no Marcelo, o Marcelo respeitou, abaixou a cabeça e saiu. Uma vez eu fui tentar responder e ele falou, responder o quê? E eu peguei, abaixei a cabeça e saí. Isso faz com que os atletas jovens olhem e falem assim, olha, se esses caras que têm nome fizeram isso aí, né? Mas é um cara também que dá muito carinho. Agora, não tenha as dúvidas, eu sou um cara, eu sou muito fã do Diniz e sou amigo pessoal do Diniz. Isso não quer dizer que eu não possa criticar. Pelo contrário, as críticas, quando são construtivas, elas são muito bem-vindas. E o Diniz sabe disso. Às vezes ele passa do ponto. Às vezes ele passou do ponto, né? Acho que no Vasco, por exemplo, teve algumas situações que passou no ponto. No próprio Fluminense, algumas situações, é como ele falou, é refletir. O ser humano é passivo de erro, mas ele é capaz de evoluir. E eu tenho visto a evolução do Diniz, de verdade. Alguns atletas, quando recebem de repente um grito, o atleta tá de boa, tá tranquilo, não tô nem aí e tá tudo certo, porque ele dá muito mais carinho do que propriamente a dura, a cobrança. Mas existem alguns atletas que não lidam bem com cobrança. Principalmente quando está na frente das câmeras, começa a gritar e tal. O cara não sabe, não dá. Então, alguns estão tudo certo, outros acabam criando um problema. E quando você cria um problema com um, esse um amigo de outro, depois está com problema com outro, daqui a pouco você começa a perder o vestiário. Sabe? Então é esse efeito que dá quando um só realmente não consegue entender. E ótimo, eu também já vi algumas entrevistas. Cara, se não acontecer isso no Corinthians, tem tudo pra dar certo, porque o elenco do Corinthians é muito bom, né? Dele que ele tá realmente ponderando, entendendo que precisa melhorar. E eu acho assim, ele melhorando esses pontos, eu não tenho dúvida de que esse cara vai voar, cara, porque ele é muito bom treinador. Fernando Diniz chega a 16 jogos de invencibilidade na Libertadores. Consequentemente, mas não coincidentemente, desde a chegada do treinador, o Corinthians não perdeu mais e lidera sua chave em busca das 8avas da competição continental. Todo mundo já sabia que não tinha mais clima para Dorival. Os jogadores espelhavam isso em campo. O torcedor aos poucos foi percebendo após a Supercopa também. Mas não tem como não falarmos da importância de todo o processo vivido pelo Timão nos últimos anos, que culminou a esse início impecável na Libertadores com 4 gols marcados, 0 sofrido e mas muita maturidade para construir tudo isso. Gustavo Henrique talvez seja a figura perfeita para contarmos essa história. Não coincidentemente, também o
protagonista dessa noite. Quando o zagueiro chegou ao timão, eu lembro de olhar ele em campo e pensar: onde foi parar aquele zagueiro que tinha vivido uma grande fase no Santos e não conseguiu ser o mesmo nos outros times após aquilo? Gustavo estava irreconhecível, mas ao mesmo tempo o Corinthians vivia o mesmo. O medo do rebaixamento em 2024 fez o timão investir na sua última loucura. Cara, e o Gustavo Henrique foi uma grande surpresa, né? Porque ele veio com muita desconfiança e se tornou um zagueiraço aí no Corinthians, né? Na janela, com a vinda de Memphis, que trouxe personalidade para um time que veio a ser campeão paulista, da Copa do Brasil e da Supercopa nos anos seguintes. Mas não foi do nada. Primeiro, Ramon contou com seus protagonistas em campo para voar. Depois não conseguia de jeito nenhum fazer a defesa encaixar. Aí chegou Dorival, que foi muito importante para isso, principalmente nesse setor de Gustavo Henrique, ao corrigir a defesa, que foi o alicerce na conquista dos 2 principais títulos a partir daí. Gustavo então passou a ser essencial. Toda bola na área leva perigo pro adversário quando ele tá lá. É uma torre que ataca ou escora para alguém atacar. O jogo de hoje é um masterclass do atual protagonista desse Corinthians também. É um zagueiro com 7 gols e 2 assistências em menos de 100 jogos. Um calendário maluco, onde a missão dele é defender antes de qualquer coisa. Na Supercopa, teve assistência dele. Na eliminação do rival na Copa do Brasil no último ano, ele marcou gol. Contra o Barcelona, no 2-0, que não foi o suficiente na pré-Libertadores, ele foi o melhor em campo em 2025. Esse é o símbolo de um Corinthians que vem escalando nos últimos anos e chega na Libertadores maduro, onde Diniz começa a mostrar sua cara com cada vez mais aproximações entre as peças, mas principalmente o anímico do time que queria mudanças e já está em outra fase desse processo. E esse time gosta de Copas, né? Como a gente viu, já ganhou o Paulista, já ganhou a Copa do Brasil e agora vem aí forte para Libertadores também. Por isso, o técnico chega já com o caminho andado, assim como o Corinthians aproveita o embalo do treinador e segue sem perder na Libertadores como ele. Uma das melhores notícias desde que Fernando Diniz assumiu o Corinthians é Rodrigo Garro. É o retorno do Garro pro protagonismo que a gente já viu ele ter. É óbvio que são poucos jogos, são 3 jogos, mas diferentemente do primeiro jogo da Libertadores, onde ele dá 2 assistências e decide o jogo, ou ajuda a decidir o jogo, acho que dessa vez, contra o Santa Fé, não só ele decidiu na bola parada, cobrando o escanteio que vai terminar no primeiro gol, e depois cobrando a falta, que vai ser assistência pro gol do Gustavo Henrique, ele teve um jogo de extrema mobilidade. Me lembrou muito mais aquele jogador de 2024 que se movimentava pelo campo, fazia associações curtas, um passe que ele acelerava a partir do pé dele, mas que também ele aparecia para receber. Um Garro com... Cara, e o Diniz deu muita confiança pra ele, né? No primeiro jogo ali já colocou ele de titular e capitão, né? O Dorival deixava ele no banco e entrava no segundo tempo. Então o jogador com confiança consegue jogar melhor, né? Muito mais cara de 2024 do que 2025 no jogo de hoje. No primeiro tempo, uma movimentação muito mais fluida e muito mais confiante também. Acho que o Garro é a grande notícia. Não sei se é coincidência, a gente só vai saber com o passar dos jogos e do tempo, mas me parece que o Garro voltou a querer esse protagonismo que em algum momento ele tinha perdido com a camisa do Corinthians. O Garro tá sofrendo fisicamente há um bom tempo, o Garro. Você vê que ele realmente não engatava. Mas não tinha sequência. O Diniz talvez pense assim, pô, vou botar esse cara pra jogar 3, 4, 5, 6 jogos seguidos. E ele vai pegar no tranco na marra, pô. E vai pegando no tranco na marra. E acho que o Diniz, ele organiza o time pra isso, assim. Ele viu no Garro o cara pra ser o cérebro do time dele. E acho que faz todo sentido. Então, assim, o Corinthians, quando você pega ali o meio campista do Corinthians, o mais talentoso é o Garro. E você coloca ele como centro das atenções ali, você volta a dar protagonismo pra ele e dar sequência, véio. Então, o melhor momento do Garro no Corinthians foi mesmo com dor, ele fala até hoje na infiltração e o cacete, ele jogava todo jogo, velho. Todo jogo ele jogava igual um louco, correndo, voltando, participando. Com o Dorival tentou fazer ele um segundo atacante, participando menos do jogo, tentou aproximar ele do gol, pra exigir menos fisicamente. Tentou fazer uma rotação, tirar ele do jogo. Então o cara sai, volta, joga de centroavante, joga de... né? E o Diniz talvez pensou, mano, se eu quero esse cara bem, eu vou tentar forçar o que esse cara sabe fazer, mano. Vou botar ele de jogo, tá ligado? Vou botar ele pra jogar aqui no meio, toda a bola vai ser nele, ele vem buscar, ele vem jogar, ele participa. E tipo assim, o que eu gostei do Garro hoje foi que ele não foi só estocada, né? Só o triângulo que a gente fala, lançamento, né, velho? Não foi aquele Garro afoito, ansioso, né? Teve várias jogadas que ele aproximou do Kaique, fez uma tabelou com o Bidu, veio buscar no meio campo, soltou no Ranieri, soltou pertinho, né? Usou mais o X e menos o triângulo, né?
Então, Cara, e ele recuperando a confiança, ele tem tudo pra ser um dos protagonistas desse elenco do Corinthians, né? Porque ele tem muita bola, né? eu acho que tem uma junção de fatores, o Guizão falando, não acredito que seja a sequência e o estilo de jogo. Eu acho que tem uma junção de fatores que é uma sequência física pra um cara e protagonismo. Você dá protagonismo pra um cara, coloca ele onde a bola tá ligado? O Dorival tentou o contrário, né? Já que o Garro não tá bem fisicamente, vou deixar ele bem pertinho do atacante pra finalizar jogadas. E o Garro acho que é um cara que tem que participar do jogo o tempo inteiro, né? Enfim, rapaziada, até o pessoal falando um pouco do Corinthians, a segunda vitória na Libertadores, e esse time já tá conseguindo entender um pouco das ideias do Diniz. O time no primeiro tempo não jogou muito bem, mas no segundo tempo entrou diferente, jogou muito bem, fazendo os 2 gols ali, 2 gols de bola parada, que é muito importante nesse Corinthians, né? O Gustavo Henrique aí sendo decisivo mais uma vez, indo lá no ataque e cabeceando muito bem. O Garro voltando a jogar bem também, né? Muito elogiado. Realmente o Garro tá jogando como 2024, o Diniz tá dando confiança pra ele. E se ele continuar jogando assim, tem tudo pra ser protagonista no Corinthians esse ano. Mas comenta aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!